Ok. Antes, ali, eu sei que ela está fazendo um favor para mim, eu nem tinha pedido, mas eu vou, volta o cabo. Sem, volta, eu não disse solta, eu disse volta o cabo, tá? Por favor. Eu quero, mas nós vamos fazer alguma coisa aqui um pouco diferente. Muito curioso. Senta aqui, Levi, senta aqui, Natan, estou aqui na frente, isso. Cansa a perna, ficar em pé, aqui na frente, bem aqui no gargarejo que eu falo cuspindo, e vocês recebem da baba sagrada. José sabe dessa unção, você sabe, né? Você vai sendo lavado, assim, né? Eu queria que você colocasse, Marcela, a primeira música que eles cantaram aqui. Né? E muito legal, Débora, por causa do que você falou para mim antes, que eu não vou contar aqui, você sabe o que você veio dizer para mim antes. Então, cadê? Eu sou grato por tudo que tenho, né? E tem o tesouro, viu? Falta um ali na frente. O tesouro maior deste mundo me foi dado, como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Nós cantamos isso hoje, como se nós disséssemos que éramos gratos. Assim, sabe quando alguém te passa o saleiro lá na pizzaria, o azeite? Passa o azeite, alguém dá o azeite e fala obrigado, mas esse obrigado, assim, uma coisa mais do tipo, você não fez mais que a sua obrigação, entendeu? E essa não é a gratidão que agrada a Deus. Há uma gratidão que toca o coração de Deus, e ela toca mesmo. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Eu sou grato. Eu, porque o maior tesouro que eu tenho, não se compara. O maior tesouro que a gente possa juntar na terra não se compara ao que o Senhor deu por nós. É a herança eterna. A vida eterna na presença do Senhor. Então, a nossa vida pode ser difícil. Nossa vida pode ter alguns percalços, bonita palavra, com C cedilha. A nossa vida pode ter alguns obstáculos e até momentos em que a gente fica triste e não sabe por quê. Mas eu tenho vida e eu tenho direito a ter a alegria de Deus todo o tempo. O Senhor nos deu amigos, o Senhor nos deu família, e se você não tem família nenhuma, esta aqui é uma família, ela é a família de Deus. Então nós temos uma família, nós temos muitos irmãos, e foi Jesus quem fez tudo isso. Então eu tenho muito que agradecer a Deus, né? E a terceira estrofe, então, fala aí, mais um slide, por favor. O que fala para frente ali, Marcela? Louvarei o Senhor, é isso? Em todo o tempo. E por causa dos benefícios que o Senhor fez na minha vida, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios e no meu coração. Jesus será a minha canção. Às vezes, as coisas não correm como a gente espera. Às vezes dentro da igreja não correm como a gente espera. Às vezes no emprego não corre como a gente espera. Às vezes com a saúde não corre como a gente espera. Mas Jesus, pelos benefícios que ele tem feito, ele continuará sendo adorado, exaltado. Nós vamos ficar em pé, nós vamos, neste momento, abrir as nossas bocas e dizer obrigado ao Senhor. Você vai ficar em pé e você vai render graças ao Senhor onde você está. Ninguém vai orar com você, você vai orar sozinho aí, mas você vai abrir sua boca e você vai dar graças a Deus por tudo. Tudo que o Senhor trouxer agora à tua memória, agradeça, agradeça, agradeça. Aleluia. É para falar mesmo. Obrigado, Senhor Jesus, e agradecer, porque o Senhor se agrada da gratidão. Sua obra, nossa vida. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Senhor, nós te agradecemos, nós te agradecemos. O salmista dizia: que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Senhor, a minha vida inteira é pouco para o Senhor. Aleluia. O meu tempo, os meus bens, os meus talentos, eu quero ofertar ao Senhor em forma de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor me deu, pela salvação, pela libertação, pela minha esposa, pelos meus filhos, porque temos onde morar, porque o Senhor nos alimenta todos os dias, porque o Senhor nos dá roupa para vestir.
porque o Senhor abriu esta casa onde nós podemos nos reunir e adorar o nome de Jesus, aleluia, porque o Senhor está nesta casa aqui. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, por causa do teu Espírito que habita dentro de nós, o teu Espírito que nos ajuda a ver além de onde nós podemos enxergar com esses olhos. Eu quero agradecer ao Senhor pelas tuas promessas, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem prometido ao nosso respeito, sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer pelos planos que o Senhor coloca em nossos corações, pelos sonhos que o Senhor coloca diante dos nossos olhos, pelas condições que o Senhor nos dá para alcançarmos. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, eu quero te agradecer porque o Senhor é eterno, eu quero te agradecer porque faz bem te agradecer, Senhor. Faz bem agradecer ao Senhor. Desenvolva na nossa vida um coração grato ao Senhor. Desenvolva um coração grato, Pai. Senhor, lá fora tem pessoas que estão indo para o inferno, Pai. Ali fora tem pessoas que estão se perdendo. Tem gente que está perdendo a vida, tem gente que já perdeu a família, tem gente que já perdeu o emprego, tem gente que perdeu até a honra, Senhor. Mas o Senhor nos tem guardado e nós te adoramos, Senhor. E nós te adoramos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Seja bendito o teu nome, Senhor. Seja bendito o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? É isso mesmo, aplauda o Senhor. Pode trocar lá ali. Aleluia. Aleluia. É aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar agora sim. E vamos aí à palavra do Senhor. Muito bom, muito bom. Temos falado sobre as manifestações do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E eu vou começar hoje com algumas coisas estranhas aqui. Eu tenho que apertar o que aqui, Lia, para dar certo? Power é bom, né? Mas não era isso que eu ia falar, não, é outra coisa. Obrigado. Eu vou mostrar depoimentos, ok? Eu vou mostrar depoimentos, testemunhos. Isso aqui está estranho, mas eu acho que vai dar certo, né? Isso assim mesmo? Não tem isso aqui, não. Isso aqui não tem aqui na minha tela, não. Eu pretendo mostrar depoimentos. Vocês estão orando aí para dar certo? Tem que orar para dar certo. Tchau. Orem, orem. Orem muito. Ah, vocês oraram. Muito bem. Quero falar hoje sobre quando as manifestações do Senhor nos assustam. Quem aqui já ficou assustado vendo as manifestações físicas em algum lugar? Às vezes é assustador mesmo, né? Muito bem. E quero falar então sobre essas coisas. Vou começar com um depoimento. Vamos ver. O depoimento é assim, ó. A sua tarefa, isso aqui não é gincana, mas a sua tarefa é descobrir quem foi que falou isso ou a que se refere. Reuniões estão sendo efetuadas numa cabana na rua que eu não vou mencionar, perto da rua tal também. Os devotos da estranha doutrina praticam os ritos mais fanáticos, pregam as mais loucas teorias e se esforçam até a excitação em seu zelo particular. Negros e um minguado número de brancos compõem a congregação que à noite torna-se odiosa às vizinhanças devido aos uivos dos adoradores. Estes passam horas balançando o corpo de frente para trás, numa atitude nervosa de orações e súplicas. Eles afirmam que possuem o dom de línguas e se dizem capazes de compreender semelhante Babel. Alguém sabe a quem que estava se referindo isso aí? Oh, o José sabe tudo aqui, cara. Tem algumas dicas, né? Tem o nome de uma rua que a gente resolveu omitir, que já dá uma boa dica, né? Ele fala, no contexto da época, para aquele lugar, era importante falar que eram vários negros e poucos brancos. Então você entende que era um país onde havia muita discriminação, ou uma região onde havia muita discriminação. Era importante fazer isso, essa divisão na época, né?
Mas, tirando esses detalhes, tem coisas estranhas ali, né? Gente fazendo barulho de noite, balançando o corpo para frente e para trás, orando, gritando e falando em línguas. Chama de Babel, porque todo mundo falava ao mesmo tempo. Mas o Nenê sabia. Isso aí foi veiculado no jornal no dia 18 de abril de 1906, no Los Angeles Times, com o título, era reportagem, Estranha Babel de Línguas. Foi o ministério lá na Rua Azusa. E olha que coisa curiosa. Foi no dia 18 de abril de 1906 que aconteceu em Los Angeles um dos grandes terremotos que abalaram grande parte da cidade. No mesmo dia em que estava acontecendo isso lá em Los Angeles. Uma parte da cidade estava sendo abalada, estava com abalo sísmico, estava sendo destruída, e eles disseram que eles sentiram um abalo espiritual. Ali começou um movimento que durou mais ou menos 3 anos naquele lugar. Foi uma onda de 3 anos. E a partir daquilo, então, originou-se o pentecostalismo moderno. Mas veja só, mal tinha nascido e já era alvo de críticas, aí o jornal já estava falando e tudo bem, né? Vamos lá, mais um depoimento. Muitos dos que o ouviram começaram a clamar a Deus com fortes gritos e lágrimas. Alguns caíram, não lhes restando nenhuma força. Outros tremiam e se balançavam terrivelmente. Ainda outros eram despedaçados com uma espécie de movimento convulsivo. E isso com tanta violência que, com frequência, 4 ou 5 pessoas não eram capazes de segurar os que assim se encontravam. Alguém faz ideia de onde aconteceu isso? Você andou lendo muito livro? Muito bom, Vitor. Você andou hackeando meu computador já tarde? O Vitor foi na mosca. Isso aí podia ter acontecido aqui, não podia? As manifestações que estão descritas aí são. Você já viu várias dessas aí. O legal é que isso aconteceu em 1739. Quando as pessoas falam que depois dos apóstolos não aconteceu mais nada, aconteceu. E bem longe da gente. 1739, na Inglaterra. E sabe com quem aconteceu isso? Com John Wesley. Isso aí está nas notas de John Wesley. Parece que ele tinha um diário, né? E esse diário aí tem essa parte aí. E sabe o que ele estava pregando naquela noite? Ele estava pregando, ou ele estava fazendo um apelo para que os pecadores se aproximassem e entrassem no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Ele estava fazendo um apelo de conversão. E as pessoas foram tão tocadas pela necessidade de se converterem, que o Espírito Santo tratou de tocar nelas. E elas foram caindo lá na frente desse jeito. Alguns choravam convulsivamente. Algumas pessoas estavam tão tocadas fisicamente que 5 pessoas não eram capazes de sustentá-las. Aí ele tinha o John Wesley, que é o pai do metodismo, né? Ele é o pai da igreja metodista. Ele tinha um amigo chamado George Whitefield, acho que assim. E o sujeito não gosta não. Foi brigar com o amigo. Como é que se faz um negócio desse? O que você está plantando agora na igreja? E etc. Né? Então, mais um. Eu tive a oportunidade, deixa eu virar a página aqui, eu tive a oportunidade de falar com ele sobre aqueles sinais que por tantas vezes tinham acompanhado a obra interior de Deus. Quem está falando isso é John Wesley, de novo. Ele estava falando com o Whitefield, pelo que tinha acontecido, estava explicando, né? E eu descobri que as suas objeções eram baseadas em grosseiros mal-entendidos. Mas no dia seguinte, ele teve a oportunidade de se informar melhor. Pois nem bem ele tinha começado a chamar os pecadores à frente, quando 4 pessoas caíram perto dele, quase no mesmo momento. Uma jazia sem qualquer sentido. A segunda tremia excessivamente. A terceira sentia fortes convulsões por todo o corpo, mas não fazia ruídos, a não ser profundos gemidos. E a quarta igualmente convulsionava-se, clamando a Deus com fortes choros e lágrimas. Curiosíssimo que Whitefield tinha dito para John Wesley, esse negócio aí está tudo errado. Aí Deus faz a mesma coisa na pregação do Whitefield para ele ver como é que era, quem é que mandava no assunto.
Então aconteceu isso agora com George Whitefield, mas a narrativa é do John Wesley também. Isso foi também em 1739. Faz bastante tempo. E aí eu tenho mais um aqui. Esse é longo, são 3 trechos, mas vamos lá. Outra pessoa falando. O contágio propagou-se rapidamente por todo o salão. Muitos jovens e crianças pareciam vencidos pelo senso de grandeza e glória das coisas divinas. Portavam-se com admiração, amor, alegria, louvor e compaixão para com os que se consideravam perdidos. Outros achavam-se vencidos pela agonia em razão do seu estado pecaminoso. Enfim, no salão não havia senão choros, desmaios e coisas parecidas, e era muito frequente ver uma casa repleta de clamores, desmaios, convulsões, tanto em meio à agonia quanto em meio à admiração e à alegria. Havia manifestações, então, de grande regozijo, havia manifestações de grande... enfim, as pessoas estavam compungidas, muito tocadas, né? Muito bem, cadê? Isso acontecia com tanta frequência que alguns nem conseguiam voltar para casa, mas permaneciam a noite inteira onde estavam. Aí tinha um pregador chamado Buell, acho que assim que fala. Esse pregador estava ali fazendo uma turnê. Buell permaneceu aqui por 3 semanas depois que eu retornei. Continuou havendo grandes sinais que acompanhavam os seus labores. Muitas de suas afeições religiosas eram multiplicadas, além de tudo quanto se vira. E houve casos de pessoas que jaziam quietas, num estado de transe, permanecendo imóveis por 24 horas. Mas depois davam a impressão de haverem estado no céu e presenciado objetos gloriosos e deleitosos. Que nome se dá para isso? Alguém que foi arrebatado. Isso não aconteceu na Inglaterra, nem no Brasil. Isso aconteceu entre os anos 1940 e 1942, e quem disse isso foi Jonathan Edwards, que é considerado até hoje o maior teólogo dos Estados Unidos. Aconteceu na frente dele. O Jonathan Edwards conta essas coisas todas, né? E falando sobre as experiências que aconteceram na sua igreja lá em New England, Nova Inglaterra, e ele reconhece que os movimentos do Espírito Santo são legítimos, mas ele também reconhece 2 perigos. Primeiro perigo, vamos ser muito honestos aqui. É possível que o diabo se aproveite de alguma coisa dessas e deturpe totalmente, transformando o que podia ser oculto numa ação de feitiçaria, por exemplo. O diabo fez isso com tudo no mundo. O carnaval mostra o que o diabo fez com o sexo. A música que se toca hoje mostra o que o diabo fez com a música. Onde o diabo pôs a mão, ele pegou coisas que Deus criou limpas, puras e belas, e ele deformou. O diabo é perito em degenerar, né, aquilo que Deus criou puro. E o diabo pode muito bem pegar um movimento do Espírito Santo e transformar numa sessão de qualquer coisa. Por isso que muita gente vai lá, vê o que acontece e fala que aqui é igual. Aqui eu falo nas igrejas pentecostais. O outro perigo, e é verdade, é que uma pessoa pode estar pulando aqui na frente e pode não ser o Espírito Santo, pode ser a carne dela. E pode até ser um demônio, zombando do culto, né? Ou realmente incomodado com a presença de Deus no lugar. Mas quando eu estava lendo essas coisas, eu vou pedir a sua ajuda, se você puder vir aqui um minutinho. O que me chamou a atenção aqui, e eu queria que vocês me ouvissem muito bem. O que me chamou a atenção é que nos 3 últimos casos, o da Rua Azusa eu não tenho como aferir para vocês. Mas nos 3 últimos casos, havia uma pessoa pregando sobre o pecado. Havia uma pessoa pregando sobre como o pecado é grotesco aos olhos de Deus. Como Deus odeia o pecado. E como um dia o Senhor vai tratar com o ser humano por causa do seu pecado. E aquelas pessoas eram tão tocadas pela presença de Deus, que elas vinham à frente arrepender-se dos seus pecados. E elas não vinham degladiar com Deus, por que você fez isso, por que você não fez aquilo. Elas vinham se arrepender. E nesse arrependimento, o Espírito Santo varria de tal forma que as pessoas eram transformadas. E havia sempre uma explosão de evangelismo e de conversões.
quando fala, acho que é Pedro que fala, que o juízo sempre começa pela casa de Deus. Quando a gente quer que Deus comece a trazer pessoas e que muitos se convertam, não pense que vai ser diferente com a gente. Primeira coisa que Deus vai fazer é lidar com a gente aqui dentro. Primeira coisa que Deus vai fazer é curar a nossa maldade, é acertar as arestas, é limpar o que está sujo, porque é através de nós que ele vai buscar as outras pessoas, e ele precisa dos vasos inteiros. Então, quando eu falo dessas coisas, vem cá, José, por favor. Você nem sabe o que você vai falar, né? Você vai falar qualquer coisa, tudo bem, te dou um minuto aqui. Quando estávamos lá na igreja do Braz, o Lipe estava lá também, mas é que eu lembro muito claro do José, assim. Quando estávamos na igreja do Braz, e o pastor de Crã, que foi o Marcelo Panzoldo, vira a ponto e fala, Deus está mandando você ungir agora as pessoas. E tem que ser já. E nós tínhamos cantado algumas coisas aqui na frente no louvor, está sendo louvor normal. Sabe o que aconteceu? Eu via as pessoas sentar ajoelhadas ali pelo chão, e elas estavam chorando os seus pecados. Verdade, não é? Então fala um pouco. Não precisa contar os pecados. Do que, daquela noite? Não precisa contar os pecados. Porque o que foi? Eu já estava na frente. Eu já estava na frente. Meu pai mandou ficar lá no piano, eu estava lá tocando só para o Espírito de Deus ou qualquer coisa do tipo. E dali a pouco, porque eu não lembro o que era que eu estava tocando, né? Eu só sei que Jesus falou, fica aí atrás e não sai daí. Eu fiquei bem quietinho lá tocando. Mas quando ele começou a chamar, as pessoas vinham até ele e começavam a confessar os seus pecados. Ele não tinha dito para as pessoas irem confessar os pecados. Ele havia chamado as pessoas para irem ali receber unção. E elas começaram a contar. E de repente elas caíam ali e começavam todas a chorar. E tratando com Deus. Você não precisa contar o que era, mas... Porque esse sentimento... Mas eu estava do outro lado ali, então não sei como é que foi para você. Sim, na verdade, esse dia era um sábado. E o pastor estava pregando sobre Salmo de número 40. Costumo dizer que as pessoas elas aceitam Jesus e elas logo acontece uma explosão na vida delas. É como se fosse o cara é drogado, de repente ele para de usar droga, aquela coisa toda. E eu não havia acontecido isso comigo. Eu tinha me convertido, mas eu tinha na época, eu acho que 16 anos. E eu nunca tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa com muita vergonha das coisas. Eu sempre posso dizer que é uma pessoa muito tímida. E eu lembro que nessa noite eu tinha um amigo meu junto comigo. E quando o pastor fez o apelo, eu sabia exatamente as coisas que me travavam, eu sabia o que me impedia. E eu lembro que o pastor fez esse apelo para quem queria ser liberto. E eu perguntei para o meu amigo assim, eu pensei comigo, se o meu amigo for, eu vou. Se ele não for, eu não vou não. E aí eu fechei o olho e quando eu abri, eu vi meu amigo indo para frente e eu fui. E eu lembro que o pastor perguntou, o que é que você quer? E eu realmente não falei para ele o que eu queria, qual o pecado que eu queria largar aquele dia, eu só disse, eu preciso de libertação. E eu lembro que ele orou comigo, ele soprou, e quando ele soprou eu caí no chão, e aquele dia eu caí, comecei a chorar, e foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e depois daquele dia a minha vida espiritual, minha vida com Deus mudou totalmente, mas foi exatamente isso, eu fui para ser liberto de um pecado, eu nem cheguei a dizer qual era o nome do pecado, mas o Espírito Santo fez uma obra aquele dia. Eu não sei explicar até hoje como foi. Muitas vezes o movimento do Espírito Santo está associado a isso. Por isso que ele fala que às vezes os gritos eram de aleluia, de glória, de admiração, e às vezes eram gente compungida, gente tocada. Não sei se o que você falou aqui na quinta-feira era mais ou menos isso. Mas foi mais ou menos. Se eu entendi bem, eu estava ali atrás e você fala meio baixo assim. Então... Mas se eu entendi bem, é isso. Você foi orar e até em língua você acabou falando, mas você sabia que você levantou uma outra pessoa. Foi isso que você falou? Eu não sabe o que você quer falar. Chora, velho. Boa, guarda o choro para daqui a pouco. Vou falar do choro daqui a pouquinho. Então eu sei que eu devia estar lendo muita coisa aqui, não estou com muita pressa, tá bom? Mas é porque a gente não tem mais o que fazer mesmo hoje, então tá bom. Agora tem gente que não gostou, né? Sempre tem gente que não gostou. O que você vai ler aí foi escrito por Edward Gross. Ele se apoiou num outro teólogo chamado Charles Hodge. E ele disse assim, que não tem nada na Bíblia
capaz de levar-nos a considerar essas manifestações como efeitos legítimos dos sentimentos religiosos. Então, o argumento dele é que não existe pressuposto bíblico, não existe passagem bíblica que mostre a existência de manifestações físicas em face da presença de Deus. Nenhum resultado similar seguiu a pregação de Cristo aos seus apóstolos. Então, ele está dizendo que não aconteceu jamais Jesus pregar e tu não sair caindo pelo chão. Ou Paulo, ou Pedro. Nunca ouvimos falar de clamores, desmaios, convulsões ou alucinações nas assembleias que eles dirigiam. Então, o argumento era muito sólido. Porque eles estavam assim, não está na Bíblia. Tem um site, né? Não está na Bíblia, não é isso? É uma página, né? Não está na Bíblia. É porque não tinha Bíblia também. Não está na Bíblia. Então tá bom, meu querido. Então, já que não está na Bíblia, eu vou te convidar a abrir a Bíblia bastante agora. Então vamos usar a Bíblia, né? A gente veio aqui estudar a Bíblia. Estudo bíblico, mas assim a gente tem que ser muito rápido, tá? Quem achar primeiro lê, e bem alto. Estudos bíblicos comprovam, em primeiro lugar, que numa manifestação concreta da presença de Deus, pode acontecer tremor, balanço, transe, fraqueza, até colapso físico. O que é uma manifestação bíblica, ou uma manifestação concreta de Deus? Pode ser uma teofania. Teofania é quando Deus se apresenta na revelação de alguém, às vezes uma forma de humana ou de outra maneira qualquer. Êxodo 19, nós temos Deus se apresentando no Monte Sinai em forma de relâmpagos, terremotos. E eu vou ler o primeiro, porque é longo. 19, olha lá o que acontece. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, clangor de trombeta, de forma que o povo que estava no arraial, o que aconteceu com eles? Estremeceu, deu tremedeira em todo mundo. Tremedeira por causa da presença de Deus naquele lugar. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus respondia no trovão. Olha que cena doida, dantesca mesmo. Um monte, nuvem, terremoto, trovões, fogo caindo ali, fumaça subindo, Moisés falando e Deus respondendo com trovoada. Era para sair correndo. Por isso que o povo diz para Moisés, fale você, não fale a gente, porque nós vamos morrer. E tem uma outra passagem que diz que Moisés falava assim, eu estou aterrado e trêmulo. Tremer na presença do Senhor. Aparições angelicais aí, Mateus 28, 4. Mateus 28, 4. Eu vou começar no 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. É um anjo. O seu aspecto era como um relâmpago, e a veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Como é que fica uma pessoa quando está morta? Você não fica coçando a cabeça, nem perguntando quem é você. Porque apareceu um anjo. Alguns tremeram e outros caíram como se estivessem mortos. E quando Deus fala? Mateus 17. Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo na nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Acho que eu espero estar lendo certo. A ele ouvi, ouvindo os discípulos. O que aconteceu com eles? Caíram de bruços, tomados de grande medo. Ouviram a voz do Senhor no céu e caíram. Não fala que eles se ajoelharam, fala que eles caíram. Se Deus falar aqui, uau. É ou não é? Visões. Daniel, capítulo 8.
Ezequiel, Daniel, capítulo 8. Então, eu não vou ler o capítulo todo, tá? Mas só para você ter ideia, ele fala que, no primeiro ele fala que ele teve uma visão, e aí ele conta toda a visão dele, tá? Não vamos ver a visão de Daniel, mas ele estava tendo uma visão ali. E versículo 26, a visão da tarde e da manhã, foi dita, é verdadeira. Alguém foi lá levar a revelação da visão. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Olha o que aconteceu com Daniel no versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci. Ele ficou doente por causa da visão que ele teve. Enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Até fraqueza a gente pode sentir. Em Daniel, capítulo 10, tem outra visão aqui, né? Então fala aqui no terceiro ano de Ciro, ele recebeu uma palavra que é verdadeira, que tinha grande conflito. Daniel ficou 3 semanas pranteando, não comeu nada, nem se ungiu com óleo. Passaram 3 semanas, um jejum total, absoluto, né? E então no 24º do dia, ele estava lá à borda do rio Tigre, quando ele olhou e viu um homem vestido de linho, lá no versículo 5. E aí ele apresenta esse ser, faz uma descrição, diz que a voz desse homem, no final do versículo 6, era como um estrondo de muita gente gritando. Interessante que no versículo 7 fala que só o Daniel viu. Havia outras pessoas junto, mas ninguém mais viu. Só o Daniel é que viu tudo aquilo. O Daniel viu e ouviu as palavras. Os outros apenas foram tomados por um grande temor que eles não sabiam bem o que era e fugiram e se esconderam. Estou sentindo medo. Era a presença de Deus que eles não sabiam explicar o que era. Daniel sabia porque estava vendo ali. Né? Em Atos capítulo 10, você tem aquela famosa passagem de Pedro, né? Do Cornélio. E o que aconteceu? O Pedro estava lá morrendo de fome, no telhado da casa onde ele estava hospedado, lá no versículo 10, né? E ele quis comer. E enquanto estavam preparando a comida, ele teve um êxtase. Alguém diria que era alucinação por causa da fome. Mas não foi, não. Foi realmente uma visão espiritual, porque aconteceu 3 vezes. E aí ele viu o céu aberto e aquele objeto que parecia um lençol, e os animais, e o diálogo que ele teve com Deus sobre comer aqueles animais imundos, etc. E o versículo 17 fala que o Pedro ficou perplexo. Por algum momento, Pedro não sabia o que dizer, não sabia o que pensar e não sabia o que fazer. Quando o Senhor se manifesta materialmente, há manifestações físicas em quem está presente. A Bíblia me provou isso. O outro falou que não havia nunca. Mas não são só essas, não. Vamos falar do ministério de Cristo? Muito legal essa do ministério de Cristo. Ainda faltou essa aí. João 18. João 18 é um versículo curiosíssimo. Foram prender Jesus lá no Getsemane, né? Então, versículo 4, né? Sabendo Jesus todas as coisas que estavam para vir sobre ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Aí responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus falou: sou eu. E o traidor estava lá. Agora olha o versículo 6, que estupendo. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Não é demais? Não era para eles irem para cima e prender? O que havia na voz de Jesus que ele falou: sou eu, e todo mundo caiu? Não é incrível? É incrível. Jesus falou: sou eu. Pá! Todo mundo no chão. Ninguém se ajoelhou. Eles caíram. Eles haviam ido lá para prender Jesus. Quando Jesus pisar o pé dele aqui e todo mundo vir, vai cair todo mundo. Vai cair. Vai tremer, vai gritar, vai acontecer. Agora, às vezes, há manifestações da presença do Senhor que a gente não vê.
Algumas são imateriais ou são intangíveis, né? Nós sabemos que Deus está aqui, mas nós não podemos tocá-lo. Então eu queria que você visitasse, se é possível que nós sejamos fisicamente tocados, sim. Vamos lá. Estamos no Salmo 119. Eu estou te convidando a abrir a Bíblia hoje. Deixa a Bíblia se explicar, então. Tá bom? Então, lá no Salmo 119, o versículo 120. E não vem você me falar que é literatura, tá bom? Que é linguagem figurada e blá, 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 porque eu não vou engolir, não. Então, olha só o que ele fala no versículo 120. Arrepia-se-me a carne com temor de ti e temo os teus juízos. Quantos aqui já sentiram arrepio pelo corpo sobre as coisas da presença do Senhor? Tem na Bíblia, viu? Tem na Bíblia. Olha, ele fala que quando ele pensa nos mandamentos do Senhor, ele já fica todo arrepiado. Jeremias 5, 22. Jeremias capítulo 5, versículo 22. Olha o que Deus fala. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará? Tem certeza, Deus está falando isso, vocês têm certeza, vocês vão ousar não tremer diante de mim? Essa é a palavra que o Senhor está dizendo aqui para o povo de Israel. Isaías capítulo 66. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Quantos querem que o Senhor olhe para si? Quantos querem que o Senhor olhe para a sua vida e seus passos? O homem para quem olharei é esse. O aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. É tão legal sabermos, eu não estou anulando, hein? Quando nós falamos que não tem nada como ser amigo de Deus, e que quando o salmista fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e quando o Senhor vem e fala do seu amor por nós, eu não estou anulando nenhuma dessas palavras. Deus, o que ele mais quer é ter uma comunhão tão íntima, por isso que ele nos chama de noiva. E Jesus vai ser o nosso esposo. Ao mesmo tempo, ele fala, vocês tremam na minha presença. É um Deus que exige tanta reverência e ao mesmo tempo quer estar tão próximo e ser tão íntimo. Em Jesus cabem todas essas coisas que a nossa mente não alcança. Então é uma intimidade reverente. É uma alegria temerosa. Isaías 66. Esdras capítulo 9. Eu não vou falar sobre reverência aqui, o que eu quero dizer é que, veja, aqui nesses textos não diz que Deus apareceu. Ele diz que quando ele pensa nos mandamentos de Deus, quando ele pensa na presença do Senhor, quando ele se lembra de que Deus está olhando para ele todo o tempo, ele treme, porque Deus está aqui. 9:4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Muito bem, não trouxe o versículo. O que acontece com o rei Josias quando o sacerdote vem do templo trazendo a palavra do Senhor e lê a palavra para ele? Ele rasga as vestes. Ele cai no chão e ele começa a pedir perdão. Não foi ele que fez nada daquilo. Mas ele tem uma compreensão tal da grandeza de Deus e do desvio em que andava o povo, que ele sofre um arrependimento e ele passa a se curvar diante de Deus. Uma manifestação física por causa da palavra de Deus que ele ouviu. Qual? Neemias capítulo 8, versículo 9. Olha aí, Pedro.
Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam a todo o povo, lhes disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Os muros, o templo tinha sido reconstruído, os muros tinham sido reconstruídos, e eles estavam fazendo naquele momento uma reconsagração de toda aquela cidade. E conforme Esdras foi lendo e os sacerdotes iam explicando para o povo a lei do Senhor, o povo ia chorando, mais uma vez, lamentando quanto eles haviam se desviado da palavra do Senhor. E engraçado porque os sacerdotes falaram: não é hora de chorar, é hora de rir. E nós estamos aqui num momento gracioso com Deus, a misericórdia do Senhor está sobre nós, Ele permitiu que houvesse toda essa reconstrução, nós estamos realinhando a nossa aliança com Deus, era um momento de alegria. Mesmo assim, eles estavam chorando, e ao ponto de falarem: para de chorar, para de chorar. Mas deixa eu falar uma coisa sobre choro, já que o Pedro falou aqui. Eu gosto dessa igreja porque as pessoas choram bastante. E deixa eu falar uma coisa, em nome de Jesus, que a gente continue chorando bastante. Sabe por que eu digo isso? O choro nunca deve ser coibido. Aqui é que era um momento festivo e não fazia muito sentido para eles. Por que vocês estão chorando se nós estamos reconstruindo as coisas? Né? Mas você lembra que quando houve a reconstrução, né? Agora não sei qual livro que fala, os jovens, aqueles que viram a reconstrução, né, saltando de alegria pelo templo novo, e os velhos que se lembravam da casa antiga choravam também, né? Por lembrarem de onde que eles saíram, né? Porque eles tinham um templo, o templo foi destruído por causa do pecado deles, por terem se afastado do Senhor, né? E acho que passou um filme na cabeça deles e era impossível evitar aquele choro. Mas quando uma pessoa não chora nunca, é possível que ela tenha o coração endurecido ou traumatizado. Eu me preocupo muito quando a pessoa não chora nunca por causa das coisas de Deus. Nem no seu particular, quando você ora, não tem uma lágrima aqui, seco assim, total. Cuidado. Pode ser que Deus queira tratar alguma emoção no seu coração ainda. Porque o choro é apenas a manifestação de uma sensibilidade. E, embora sejamos seres espirituais, as emoções estão aqui. Aquela noite, naquela igreja, todo mundo chorava. Não tinha um que não estivesse chorando. E alguns uivavam. Era uma coisa estranhíssima. Você estava lá, Priscila, você lembra? Todo mundo chorava. E ao mesmo tempo era tão glorioso. Era tão glorioso. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não chora nunca porque você é uma pessoa... não sei, eu não sinto. Beleza. Mas se algum dia você chorou muito na presença de Deus e hoje você não consegue mais chorar, diga para Jesus: vem restaurar isso na minha vida. Eu preciso dessa sensibilidade de novo. Se eu não puder chorar nem por mim, vou chorar pelo outro. Atos capítulo 22, olha o arrebatamento aí. Aqui é com Paulo. O Paulo tinha sido preso, né? Estava tendo a maior confusão, queriam bater no Paulo, queriam bater uma porção de gente ali, né? O Paulo havia apresentado a sua defesa, falando como ele era perseguidor de Jesus e agora tinha se convertido a ele. E eu estou lá no versículo 17. Ele apresentou a sua defesa e ele fala assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, se quiser, um arrebatamento. E eu vi aquele que falava comigo. E o que foi que Jesus... Foi Jesus que apareceu. O que Jesus falou ali? Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E eu disse: Senhor,
Eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Aqui, Paulo teve um arrebatamento. Ele estava orando lá no templo e o Senhor apareceu diante dele e com uma instrução: vai embora, aqueles não vão te ouvir. Paulo queria que os judeus fossem salvos. O desejo de Paulo era pregar para os judeus, mas Deus tinha outros planos. E Deus fala: vai embora, eu vou te enviar para os gentios, você vai pregar lá. Por causa de uma experiência que ele teve com Deus, um caminho foi aberto e abriu uma veia nova no ministério de Paulo. Houve consequências por causa dessa manifestação aqui. Às vezes, a gente vai parecer bêbado, né? Em 1 Samuel você conhece a história, né? O que estava acontecendo em 1 Samuel? Estava lá Ana, no primeiro capítulo, chorando porque ela não podia ter filhos, né? Ela vai ao templo, de ano em ano eles compareciam ao templo, e ela estava orando ali. O texto fala que ela movia os lábios, mas não havia nenhuma voz. E aí o Eli, sacerdote, olhando ali, falou: essa mulher bebeu todas. E aí deu uma bronca nela. Mas ela não estava bêbada nada. Ela estava falando alguma coisa que ninguém ouvia, mas ela sabia. Mas parecia bêbada. E o Saul, capítulo 19 de 1 Samuel. Você pode imaginar Saul bêbado? Então, capítulo 19, versículo 23. Diz que Saul foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. E o Saul, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Você pode imaginar Saul andando pelo caminho e mandando profecia para todo lado? Porque foi pelo caminho aí, ó, até chegar à casa dos profetas. E quando ele chegou lá, arrancou a túnica e profetizou diante de Samuel. E ficou deitado na terra todo aquele dia e toda noite, 24 horas deitado na terra, profetizando como um bêbado. Está Saul entre os profetas? E Atos 2, você conhece a história, né? A gente não vai ficar lendo ali, mas você conhece o suficiente para saber que quando aquelas pessoas receberam o dom de línguas, eles começaram a falar em línguas, as línguas ali eram conhecidas, porque todos os que estavam ali, havia pelo menos, eu estava fazendo uma relação aqui, havia pelo menos 15 dialetos diferentes, ou 15 localidades diferentes. Então, o pessoal estava falando bastante ali, né? E todos estavam ouvindo o evangelho sendo pregado na sua própria língua. Agora, vamos lá. A última coisa que aconteceria aqui, se eu eventualmente ficasse bêbado, seria falar em coreano, coisas inteligíveis. Porque eu não sei nada de coreano. Preste atenção, porque lá no versículo 13, enquanto alguns estavam perplexos, porque estavam ouvindo o evangelho sendo pregado em sua língua, outros falaram: eles beberam muito. Ora, as pessoas que estavam no cenáculo eram incultas, elas não sabiam outras línguas. Agora, quem fala em outra língua não é bêbado, é poliglota. Falar em outras línguas não é sinal de embriaguez, é sinal de inteligência, é sinal de cultura. Então, alguma outra coisa estava acontecendo ao ponto de falarem estão bêbados. É que o texto não conta. Gente bêbada não sai pregando evangelho em outra língua que ela não conhece. Até porque está bêbado. Você entende o que eu estou falando? Alguma outra coisa aconteceu, mas não foi o falar em línguas que não foi isso que os levou a dizerem que estavam bêbados. Então,
nós já vimos que existem manifestações físicas quando Deus se fazia presente de alguma forma, materialmente. Existem manifestações físicas quando sentimos a presença de Deus, Ele fala conosco na palavra. E infelizmente, né? Infelizmente, por um lado, pode haver ainda manifestação física no caso de expulsão de demônios. Quem já lidou com isso aqui na igreja sabe. Pode ter vômito, pode ter gemido, pode desmaiar, a pessoa pode entrar em transe, pode perder a consciência, a pessoa pode convulsionar. Pode acontecer mesmo, né? Em Marcos capítulo 1, vamos apenas mencionar esses dois textos aqui, né? Para quem não lembra. Em Marcos capítulo 1, se não me engano, é o endemoniado gadareno, né? Ou é outro aqui? O gadareno é outro. Jesus entrou em Cafarnaum e apareceu ali um homem possesso de espírito imundo que bradou lá, né? Eu sei quem você é, veio nos perder e tal, e Jesus mandou que fosse embora, e diz que o espírito imundo, no versículo 26, agitou aquele homem e deu um grito e saiu. Temos também aquela passagem famosa daquele menino que espumava, né? Está em Marcos capítulo 9. Então, você conhece a história, né? Jesus tinha descido do monte após a transfiguração e apareceu o pai mostrando o filho. Dizia que aquele filho era possesso por um espírito imundo, né? E que o lançava por terra e ele espumava. Alguns falam que ele tinha epilepsia e tal. E os discípulos não puderam expelir o demônio. E quando o pai apresentou o filho a Jesus, de novo o espírito imediatamente se manifestou com violência, né? E jogou a criança pelo chão ali que estava espumando, né? Até que Jesus expulsou o demônio, né? Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai desse jovem. E aí no versículo 26 diz que ele clamou e agitou muito. Eu não sei o que é agitar muito, eu não sei quanto que o menino pulou, eu não sei, a gente não sabe o que aconteceu, mas agitou muito o menino, para depois largar o menino ali como um pacote, um saco de batata, ao ponto de dizerem, morreu. Largou como se tivesse morto. Então, as manifestações físicas sempre acompanharam, por um lado ou pelo outro. Não podemos dizer que a Bíblia não fala delas. A Bíblia fala sim, né? Agora, o problema é que muita gente fala que tem confusão, né? E o primeiro, esse depoimento aqui é daquele Eduardo Gross, né? Que se coloca contrário às manifestações do Espírito Santo, né? E ele diz assim, que o testemunho das Escrituras não é meramente negativo sobre o assunto. O que ele está dizendo é que as Escrituras não ficam omissas em relação a esse assunto. No entender dele, ele diz que a Bíblia exorta a que todas as coisas sejam feitas com decência e ordeiramente. E isso está lá em 1 Coríntios. Vamos a 1 Coríntios, depois a gente lê o resto do argumento dele. É melhor assim. Eu vim ensinar a Bíblia hoje aqui. Vim dar estudão. Muito bem. 1 Coríntios 14, versículo 33. Você alguma vez ouviu, pastor, presbítero, ancião, alguém já falou isso para você, até a presidente da SAP um dia falou. Porque Deus não é, versículo 33, Deus não é de confusão, é assim que está, como é que está na sua palavra? Desordem, e sim de paz. E no versículo 40 fala que tudo tem que ser feito com decência e ordem. E todo mundo sabe que este é um capítulo que fala dos procedimentos do culto. Então, este é o capítulo em que se apoiam os mais conservadores para dizer assim, ó, vamos parar com esse negócio todo aqui, porque o culto tem que ter decência e ordem. Todo mundo quietinho na cadeira. E é isso que ele está falando, que Deus é um Deus de paz e que em todas as igrejas dos santos e tal, né? E essas passagens que eu acabei de ler dizem respeito particularmente à maneira de nos conduzirmos na adoração pública. É evidente que clamores em voz alta e convulsões são incoerentes com a ordem, com a paz, com o silêncio, com a decência, e por isso elas deveriam ser desencorajadas. Elas não podem provir de Deus, porque Deus nunca é autor da confusão. Quem já ouviu esse argumento na vida, levante a mão.
Você já ouviu. Você já ouviu isso aí. Nós ouvimos bastante. Deus não é Deus de confusão. Então, mas ainda bem que o Senhor iluminou Jonathan Edwards para responder a esse argumento. Ele disse assim: se Deus se agrada, tá? Em convencer as consciências de modo, não é moto, viu, gente? Moto, não tem moto nenhuma ali, tá? De modo que não possamos evitar as manifestações externas. Olha lá, ele está falando que a gente não consegue evitar. O que ele está falando? Se isso agradar a Deus, se Deus de repente quiser fazer alguma coisa para o seu agrado, de forma que a gente não consiga se conter, a ponto de interrompermos a liturgia, não penso que essa confusão ou interrupção seja infeliz. É como se estivéssemos num campo pedindo por chuva e fôssemos de repente interrompidos por uma tempestade abundante. Então, o que ele estava dizendo é, o assunto é de Deus. O culto é de Deus, não é de Deus? O culto não é para Deus? Se Deus quiser invadir esse lugar e virar tudo de ponta cabeça, a questão não é a desordem. A questão é que se ele fizer isso, é para gerar a ordem. Ele vai gerar a ordem. Quando na igreja do Brás todo mundo foi para o chão e as pessoas uivavam, elas estavam chorando os seus pecados. Mas o que aconteceu depois foi que as pessoas se levantaram felizes. E muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas. Deus estabeleceu a ordem. Porque, embora estivesse tudo organizado, estava tudo em desordem. Porque estava todo mundo com a vida torta. E, na boa, desculpa a expressão, na boa, é muito melhor que esteja tudo desorganizado aqui fora, mas ordenado aqui dentro, do que tudo bonitinho aqui fora e bagunçado aqui dentro. Então, se Deus tiver que arrepiar aqui, que ele arrepie mesmo. Pastor Mário chegou na igreja do Brás e começou a pregar sobre avivamento. Ele pregou durante 2 anos sobre avivamento. Ele orava para que tivesse avivamento. Sabe, meu querido, toda vez que vier o avivamento, na frente vem uma sensação de pecado. Vem um reconhecimento de pecado. Vem uma exposição de pecado. Que você fala, mas nós estamos pedindo avivamento, é isso que aparece? Pode esfregar as mãozinhas. Está chegando o avivamento. Porque o juízo começa pela casa. Quando o Senhor começa a revelar o que está acontecendo de ruim, isso não é motivo de tristeza. É de tristeza, claro. Ninguém quer saber que tem coisa errada acontecendo. É a luz no fim do túnel que diz que para mim que Jesus está para agir. E ele vai pôr ordem na coisa. E graças a Deus por isso. As pessoas vão se converter, Dante, e as pessoas vão entrar. Você acha que elas vão entrar santificadas aqui? Vai entrar gente doente, vai entrar gente com vício, vai entrar gente com maus pensamentos, vai entrar gente com alma para ser curada, vai entrar gente com trauma, vai entrar gente com de tudo que é jeito. Mas o que eu vou ter para dizer para ele se Jesus não fez nada em mim? Vou falar que Jesus vai curar o vício do outro se não foi capaz de curar o meu? Vou falar que Jesus perdoa o pecado do outro se não foi capaz de transformar a minha vida? Vou falar que existe uma vida abundante, uma comunhão com Deus, uma coisa formidável. Se eu não experimento isso na minha casa, não vou falar nada. Não vou ter o que dizer. Eu vou falar assim, nós temos uma música legal. E de vez em quando a gente faz uma coisa legal aí, um acampamento. E só. Mas se o Senhor começar a tocar aqui dentro, a história fica diferente. Bom, aí você vê tanta manifestação esquisita. Eu estou chegando nos finalmente, viu, gente? Calma, vocês estão com umas caras estranhas. Vamos lá. E de fato é muito difícil discernir entre uma manifestação genuína do Espírito Santo, uma atuação da carne e uma aparição demoníaca. É difícil. Se você não tiver o dom de discernimento, você não vai saber. A pessoa está gritando e pulando aqui na frente, você não sabe se é carne, se é Espírito Santo ou se é demônio.
Já aconteceu com você de ficar orando e não saber? Comigo já aconteceu. Tá? Então, nós vamos mais uma vez pedir que Jonathan Edwards nos ajude aqui. Ele escreveu um manual sobre isso, e ele disse assim: uma obra não deve jamais ser julgada por quaisquer manifestações físicas, como lágrimas, gemidos, gritos, agonias e fraqueza. Nunca diga que o culto foi bom porque muita gente chorou. Nunca diga que o culto foi ruim porque ninguém chorou. Nós não estamos autorizados pela Bíblia a dizer que porque um monte de gente caiu no chão, isso ninguém pode ver. Ninguém pode ver isso. Ninguém pode ver. Isso aqui é uma coisa, vai ser uma outra pregação em outro lugar. Não vai ser aqui. Não é daqui. Não é daqui, isso ninguém pode ver. Esqueci de jogar uns calendários fora. O que era mesmo? Não podemos dizer, né? A Bíblia não, este livro, não me autoriza a dizer que porque não aconteceu isso ou porque ninguém subiu pela parede, o culto não serviu. Não é isso que está escrito na Bíblia. Aliás, não está escrito nada desse tipo. Nós devemos levar em consideração que nem sempre manifestação física é manifestação do poder de Deus. Pode ser imitação barata. Tá bom? Segundo, Deus não é obrigado a se manifestar implantando para o chão todo dia. Quando Deus apareceu para Elias, não foi na trovoada, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi na brisa. E Deus se manifesta como Ele quer e quando Ele quer. Primeira coisa é essa. Segunda, o único critério que nós temos para aferir se Deus esteve presente ou não é pelo fruto. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 7, é o último texto que vamos ler hoje. Mateus capítulo 7, 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Quer saber se a manifestação foi de Deus ou não? Olha depois. Isso quer dizer o seguinte: você vai ter que deixar acontecer. E veja o fruto. Porque o que for de Deus sempre vai dar um fruto positivo. Arrependimento, santificação, transformação, libertação, cura. Alguma coisa vai acontecer e você vai saber, Jesus estava lá naquela manifestação. Se aquilo gerar mais pecado, se aquilo gerar mais afastamento de Deus, então não era do Senhor. Imagine que entra um homem agora, você estava evangelizando lá fora. Imagine que entra um cara bêbado aqui, chapado, desses que se embriagam o dia todo e quando chegam à noite em sua casa, quando está em casa, espancam a mulher, os filhos e tudo mais. E suponha que esse homem entre aqui, né, com uma aparência grosseira, ou qualquer coisa assim, e ele comece a gritar, a urrar, e de repente ele cai aqui no chão. E você diga assim, foi o demônio mesmo que pegou o homem, etc. Bom, é possível que a gente ache isso mesmo, que o demônio não suporte a presença de Deus no lugar e que ele tenha realmente uma manifestação. Isso pode acontecer. E pode ser que ele caia e fique 24 horas aí, e você fala, é ressaca, sei lá o quê. Tá chapado. Mas se aquele homem se levantar, são, e for para sua casa, e se ele se reconciliar com Deus, e ele mudar sua atitude na sua casa, e não beber mais, você vai ter coragem de falar que aquele estardalhaço, tudo que ele fez ali, foi do diabo? Ainda que tenha sido, foi Deus que permitiu para o bem no final. Nós devemos aprender a ver o fim da história. Quantas vezes diante de Jesus apareceu gente demoniada e os demônios se manifestavam? E Jesus deixava se manifestar. E o que acontecia depois? Sai, sai, sai. E as pessoas viam aquele ser transformado. Eu sei que tem gente que imita. Uma vez eu estava, não sei em que lugar aqui, e tinha aqui um jovem, e tinha aqui do lado uma jovem.
E os jovens estavam, aqui onde está sentado, não era o Pedro Paulo, mas tinha um jovem sentado aí. E os jovens estavam todo mundo em pé, e os jovens estavam falando em línguas. Blá, blá, blá. Bala, bala, bala. Ok. Blá, blá é a forma contrata, né? A menina estava do lado, ela estava assim. Eu não sei, eu lembro até hoje assim, entendeu? Ela olhou para mim, eu estava aqui na frente, olhou para o lado, viu o cara falando em línguas, e bala, 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 bala. Eu falei, obrigado, já viu o seu filme hoje, já apresentou o seu teatro. Estava na cara, ela viu o cara falando e começou a fazer igual. Eu vi com estes olhos que a terra não há de comer, porque eu serei arrebatado. Eu espero que Jesus volte logo. Eu vi, nessa igreja, não era o Pedro, era uma moça, tá? Fique tranquilo. Eu vi acontecer, eu sei que acontece aqui. Agora ia falar para a pessoa, oh, cala a boca aí. Quem sabe um dia vem a maturidade, a pessoa perceba, né? Vou fazer o quê? A gente ora por ela. Né? Então, o que a gente faz? O que eu vou fazer, Fábio? Porque assim, gente, se o Senhor Jesus quiser, Ele vai fazer manifestações aqui. E nós não vamos impedi-lo. Amém? Amém. Então, deixa eu colocar alguns princípios, estamos terminando aqui. Alegre-se pelas manifestações. Alegre-se sempre. Nunca as glorifique. Eu não vou glorificar porque o pular. Eu não vou glorificar o cair. Eu não vou glorificar o plantar bananeira. Eu vou glorificar a presença de Deus na casa. A manifestação nunca pode ser mais importante do que a presença de Deus. No meu coração, eu não posso fazer essa inversão. Porque o brasileiro, cuidado com o brasileiro. Você conhece o brasileiro? O brasileiro adora pegar alguma coisa e transformar aquilo em emblema religioso. Chama-se sincretismo. O brasileiro é assim. Ele precisa, se aconteceu que você pôs uma chave torta na fechadura e abriu uma porta, pronto, você vai usar essa chave pro resto da sua vida porque você acha que essa é a chave que abre todas as portas. O brasileiro é assim. Aí um dia você vê alguém plantando bananeira e o brasileiro vai achar, tem que plantar bananeira. Então nós não vamos glorificar ou exaltar nenhuma manifestação, nós vamos glorificar a Deus pelas manifestações. Vamos colocar as coisas no ponto certo. Amém? Segundo, enfatize os resultados, não as manifestações. O que aconteceu depois? Glória a Deus que aconteceu. Mas o que aconteceu depois daquela manifestação? O que mudou na sua vida? O que mudou para nós? Amém? Terceiro, não vamos reprimir manifestações, especialmente se não houver convicção de que não é do Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa, eu não tenho certeza de que não é o Espírito Santo, não vamos coibir. Porque se for Espírito Santo, estaremos apagando o Espírito. E a Bíblia fala, não apague o Espírito. Nós vamos pedir a Deus que nos revele. E nesta igreja, há gente com dom de discernimento. E Deus vai mostrar. E se for o demônio, quando ele se manifesta, é para sair. Por isso, quarto, não tenha medo das manifestações. E não tenha medo se for o demônio que se manifeste. Achei linda uma frase que eu li. Sabe quantas vezes este livro manda você ter medo do diabo? Nenhuma. O diabo não é para ser temido. O diabo é derrotado. O diabo já foi derrotado. Sobre nós está o sangue de Jesus. Ele é vencido. E ele está debaixo dos pés da igreja. Eu não tenho que ter medo do diabo. Eu tenho que temer o Senhor. A Bíblia me ordena a temer o Senhor, jamais ao diabo. Ah, mas ele está ao nosso redor como um leão, pronto para devorar. Ele está como um leão, mas conosco está o leão. Não tema, não tema. Ah, mas manifestou, não vai pegar não vai pegar nada em você. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus mesmo. Manifestações divinas. Ah, mas ele está pulando. Se for do Espírito Santo, sempre vai ser bênção.
Manifestação de Deus nunca é para o mal das pessoas. Manifestação de Deus é sempre para o bem. Manifestação do mal é para ser espantada, para que a pessoa seja liberta. E se for manifestação da carne? Coitado. Você ora por ela e fala, Senhor, dá revelação. Não se aborreça, né? Não se aborreça. Não, eu ia falar, às vezes a pessoa carente quer chamar atenção, ou pessoa que é verdade, que quer mostrar espiritualidade. Às vezes é imaturidade mesmo. Às vezes é. Não adianta ficar, não, você bate muita palma, não gosta. Não é nada disso, para. Um dia Deus vai mostrar para ele. Eu vou continuar adorando a Deus no meu canto aqui. E se não acontecer nada? Não se aborreça. Deus não é obrigado a fazer todo mundo pular tudo do culto. O culto é dele, ele que manda. Ele não é obrigado a fazer. E é melhor não se aborrecer do que tentar produzir alguma coisa artificial. Porque isso sim não engrandeceria o nome do Senhor Jesus. Eu recebi 2 visões hoje. Vou começar pela da Kelly. A Kelly viu uma cruz aqui. Bom, só uma cruz que interessa ver aqui, né? A Kelly viu a cruz aqui. E Jesus aqui ao lado da cruz. É bom porque Jesus não está mais na cruz. E você viu que as pessoas vinham aqui receber alguma coisa, é isso? Então hoje você virá receber o que Deus tem para você. Assim, você virá receber. E se Deus te jogar no chão, jogou. Se não jogar, não jogou. Mas se Deus te levar a chorar, chore mesmo. Esse é um momento muito importante para nossas vidas. Eu penso, de fato, que está na hora de nós olharmos o Senhor e falar, Senhor, som do meu coração. Som do meu coração. Som do meu coração. E veja se tem alguma coisa errada. E venha corrigir o meu coração. Porque Deus quer levar essa igreja para frente. O Dante apareceu aqui e trouxe uma palavra. Ele disse que ele viu estas cadeiras aqui na frente repletas de jovens. E Deus disse a ele que há um avivamento por acontecer no nosso meio, aqui, na Água da Rocha. Eu recebo essa palavra, mas eu advirto, vai começar por nós. Não espere que chegue aqui uma leva de 100 caras ungidos. E pegando fogo aqui, por que estão rindo? Falei besteira? Não espere que apareçam 100 caras ungidos aqui para começar a acontecer conosco. Vai acontecer conosco. E os outros vão chegar. Quantos creem? Eu creio. Eu creio. Quantos desejam? Você deseja? Eu também desejo. Nós vamos louvar o Senhor aqui. Nós vamos louvar o Jesus com tributo a Jeová. Eu quero cantar de novo. Eu sou grato por tudo que tenho. Pode ser? Vão lá tocar vocês aí, né? E você vai passar aqui na frente e pegar o que é seu. Eu não quero saber. Eu não vou ficar impondo mãos. Jesus não me mandou impor mãos sobre ninguém. Mas você vem aqui pegar a renovação do seu dom, da sua alegria. Vem cantar a Débora, vem a Esther, etc. E nós vamos adorar Jesus de novo. Eu sou grato por tudo que tenho. Nós começamos aqui agradecendo, nós vamos terminar agradecendo hoje. Amém? Tem que trocar lá, né? Trocar lá o cabo. Ele vai trocar lá. Passa aí na frente, receba o que é seu.
tudo que tenho. Aleluia. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Eu sou grato mais uma vez. Eu sou grato. Você é grato? Por tudo que tenho. Tesouro maior. Tesouro maior deste mundo e foi dado como herança. Aleluia. Eterna. Receba, receba. Maior prova de um amor tão profundo. O amor do Senhor profundo por nós. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo, verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Aleluia. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Venha receber o que é seu. Venha renovar os seus dons. Toca, Jesus, toca. No começo, ok? Eu sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo. Aleluia, Jesus. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida. Tenho vida, alegria em todo tempo. Aleluia. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Mais uma vez. Yehoah. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus está aqui. Havia quatro jovens lá fora. Alguém quer contar o que aconteceu? Porque, assim, eu fiquei bastante curioso, assim, entendeu? Quem vai contar? Então, eu tava com a Bia, a gente foi comprar bala, pra variar, né? E na volta a gente tava passando, e eu falei, vamos entrar por trás, né, meu? Não tem por que entrar pela frente, a Bia tava comendo. Mas eu pensei, não, vamos entrar pela frente mesmo. Quando a gente tava entrando pela porta, o cara falou, tinha um casal lá, né, de moradores de rua. E ele falou, você tem algum dinheiro, algum trocado, qualquer coisa? E nisso eu tirei a carteira, dei as moedas que eu tinha lá pra ele, e a gente começou a conversar. Eu perguntei se tinha algum pedido de oração, alguma coisa. Ele contou a história dele, que eu não vou contar agora, não sei se precisa. Mas a gente começou a orar por ele, orou pela vida dele, e quando a gente estava quase dando tchau, chegou o Levi, o reforço lá. Aí começou outra história de novo, e que o Levi vai falar. Sei lá, mano, aqui. História. Cheguei lá, eu vi eles conversando, eu falei, falar também com o cara, né? E aí e tal. E tinha ele e uma outra menina junto, acho que era a namorada dele, não sei. E aí, cara, a gente começou a conversar, falar de Jesus, mano, e aí ele contando um pouco da vida dele, como é que foi, ele perdeu a família quando ele era muito criança, ele morou sozinho, não sei, uma coisa bem complicada. E aí, cara, a gente orou com ele aceitou, assim, bastante, ele falou que já tinha Jesus no coração. Eu falei, cara, então se batizar, e aí? Próximo passo, continuar, não é estagnar na fé, mano, prosseguindo. Peguei uma Bíblia, dei pra ele, cara, eu falei, mano, agora busca Deus por você, sabe? Você tem que começar a buscar Deus por você, ele quer falar contigo, ele quer ter contato com você, você é filho dele, ele te ama, ele quer derramar esse amor por você, sabe? A gente orou com ele, acho que a Bia também falou com a menina lá, orou com ela, cara, e a gente viu que ele aceitou bem, sabe, a mensagem, que ele recebeu no coração. A gente vai dar roupa para ele também amanhã. E, cara, quero pedir para vocês, ser cristão é mais do que também só conduzir pessoas a Cristo, é fazer as coisas práticas, sabe? Cara, preciso disso, tá bom, vou te dar. Preciso daquilo, tá bom, cara, te conduzo nisso também. E é isso, cara, tenho me sentido muito estimulado e sentindo Deus, cara, me dando força e ousadia para fazer essas coisas e sem nenhum tipo de empecilho, sabe? Sem nenhum tipo de vergonha ou sei lá, só chega e faz, sabe? Um outro ser humano igual a você, não tem nenhum tipo de restrição, problema. Só tá cheio dele, cara, cheio de Espírito Santo. Você tem o que passar pra pessoa e ela vai receber. Essa é a mensagem de Cristo. Você, cara, passar o Espírito Santo, passar o Evangelho, a salvação, o sangue dele. E, cara, é isso que vai transformar a vida das pessoas.
Os dois, eles eram desviados, né? Por isso que até que eles não aceitaram Jesus, porque ele foi bem convicto. Quando eu perguntei se quer aceitar Jesus, ele falou, não, já aceitei um tempo atrás. Ele ficou preso, acho que 15 anos, 14 anos. Saiu faz 5 meses da prisão. Ele falou que desde que ele saiu, ele quer transformar a vida dele. Ele foi atrás dos documentos, ele quer começar a trabalhar, quer acertar a vida dele mesmo. E a menina também, a menina tem 18 anos só, e tem 38, né? 18 anos, ela tem um filho de 1 ano e 2 meses. E também quer largar a vida, faz tempo que não usa drogas. E acho que eu devia conversar mais com ela, não sei se ela quer contar a história da menina lá. Não, tem muita história, tipo assim. Mas no começo o Lucas tava falando com o menino e ela tava bem de canto. Aí eu falei, vem aqui, né? Aí ela chegou assim, aí começou a falar e falou. Aí ela falou bastante. Aí ela ficou falando, contou a história e tal. Aí eu perguntei, sabe, precisava de alguma coisa, né? Que também não, sei lá. Aí a gente vai levar roupa pra eles amanhã. E a gente tava indo embora, ela falou, nossa, ninguém nunca fez isso. Passa tanta gente, mas ninguém nunca para pra falar, né? Ninguém nunca para pra ouvir. Eles têm tanta coisa pra falar e não tem ninguém pra ouvir. Então, ela ficou super feliz da gente ter parado, ter perdido um tempo ouvindo ela falar da vida dela e ela tá muito contente, assim. Falou, nossa, muito obrigada. E aí eu só falei, Jesus, né? É o que a gente tem que fazer. E é isso, vamos ver se agora a gente consegue manter um contato, assim, aí trazendo, não sei, né? É isso aí. Engraçado também, que ele também falou que tinha saído da cadeia e tava buscando mudar de vida, né? Tava buscando pegar um emprego de verdade. Ele tirou os documentos dele, tava buscando CPF. Ele falou assim, cara, é bem difícil conseguir emprego, mas eu tô tentando fazer as coisas de um jeito correto, sabe? Eu falei, mano, Deus vai te honrar por causa disso, porque você tá buscando fazer as coisas de forma correta. Ele falou assim, que ele não quer assaltar as pessoas, ele não quer sair pegando telefone, que ele acha que isso é errado. Eu falei, cara, é isso aí. E aí, quando ele deu a Bíblia pra ele falou assim, mano, dá uma palavra pra mim. Aí ele pegou a Bíblia, assim, abriu e falou assim, olha, lê esse versículo, que ele mal sabia ler. Aí ele abriu, mano, Levítico 18. Eu falei, tá bom, falei pro cara, né, pediu. Aí, mano, eu achei muito engraçado, porque ele fala assim, diz o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aí, mano, o cara falou assim, ó, tô falando? É isso. Eu falei, mano, é isso. Deus quer falar com você, cara, ele quer te guiar. Aí, mano, o cara ficou tocado, ele recebeu, ele falou assim, não, vou buscar a lei e tal, vou pedir pro cara lá, o parceiro dele, não, ele vai me ajudar. Não é isso aí, cara, vai seguindo o caminho de Deus. E é isso aí. É isso. Vamos orar, gente? Vamos ficar em pé, vamos orar? 9 horas. Amanhã é vida normal aqui, né? Tem ensaio. Coral que tem ensaio deve cantar amanhã à noite, viu? Então, vê se não falta, não. Viu? Avisa o Vitor para ele não faltar. Vamos orar. Senhor, obrigado por estares aqui. Obrigado por essa experiência também que os jovens tiveram lá fora. Confirma a conversão e a transformação da vida dessas pessoas. Abençoamos, Senhor, para que possam sair da rua, possam se estabelecer, endireitar a sua vida, porque o Evangelho transforma. E que o Senhor, de fato, transforme as vidas, Senhor. Não há governo, não há nada que transforme mais a vida de uma pessoa do que o próprio Senhor Jesus governando nossas vidas. E nós queremos pedir tua bênção agora, queremos nos despedir, que o Senhor nos guarde hoje, no restante desse dia, nos leve em segurança para nossas casas, que o Senhor nos traga de volta aqui amanhã para podermos adorar de novo o teu nome, porque o Senhor é bom, que a tua misericórdia é para todos sempre. Toda a glória seja ao Senhor. Amém e amém.